Olá, amados irmãos e irmãs, olá família, Evangelizangelos Dei. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje, 13 de fevereiro de 2021, sábado, nós estamos na quinta semana do tempo comum. O evangelho que nós iremos refletir está em Marcos, no capítulo 8, versículos de 1 a 10. Já gostaria de acolher todos aqueles que nos acompanham pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Facebook, pelo Instagram, pela rádio web Canções do Senhor, pela Rádio Nova FM, lá em Central de Minas, Minas Gerais, aqueles que nos acompanham aqui no Brasil e no exterior. Acolhemos também aqueles que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, Evangelizando com a Vida. Nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós queremos neste momento, Senhor, estar te agradecendo mais uma vez pelo dom da vida e por essa oportunidade que o Senhor nos dá de poder estar aqui na tua presença para mais essa reflexão. Obrigado por nos conduzir, obrigado por nos dar direção, obrigado por iluminar os nossos caminhos. Obrigado por nos acolher, Senhor, em Teu reino. Te agradecemos por tudo que tem feito por nós. Te agradecemos pela nossa família, pelo nosso trabalho. Te agradecemos, Senhor, pelo alimento que não tem faltado na nossa mesa. E pedimos a graça do Teu Espírito Santo sobre nós. Que o Teu Espírito Santo possa nos iluminar, nos conduzir e nos dar direção. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nesse momento, possa tomar conta de cada um de nós para que sejamos fiéis e obedientes à Tua palavra, aos Teus mandamentos. Que o Teu Espírito Santo, nesse momento, Senhor, possa alcançar tantas pessoas, tantos irmãos e irmãs que nesse momento, Senhor, estão passando por tremendas dificuldades, lutas, provas.
Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nesse momento, possa ir de encontro ao Teu povo que sofre, aqueles, Senhor, que encontram-se enfermos nos hospitais, no leito de dor, aqueles que se encontram, Senhor, completamente desorientados. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa trazer o alento para todos aqueles que estão conosco em oração nesse momento. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós vamos ver Jesus realizando o milagre da multiplicação. Ali no deserto, aquela multidão estava com fome, mas Jesus é aquele que alimenta e sacia o teu povo, é aquele que sacia a fome do seu povo. Naquele deserto, as pessoas tinham ali apenas 7 pães e não era nada em vista da multidão que existia. Mas apenas 7 pães na mão de Jesus já é o suficiente para que ele possa realizar o milagre. Eram 7 pães e alguns peixinhos, mas Jesus vai multiplicar e alimentar aquela multidão. Nós podemos, diante de tantas lições que podemos tirar desse texto, uma delas é que não importa a quantidade que temos, mesmo que seja pouco, se esse pouco é com Deus, ele vai se multiplicar. E não adianta ter muito e não ter Deus. O muito sem Deus é nada, e o pouco com Deus é muito. O pouco com Deus já é o suficiente para que ele possa realizar sempre o milagre. E às vezes nós vivemos numa sociedade que vai nos treinando para que possamos acumular, ter muito. Enquanto que o Evangelho de hoje nos mostra, o importante não é ter muito, o importante é ter o suficiente. E o suficiente, sobretudo, quando está na direção de Deus. O suficiente para Deus pode ser pouco para você, para mim, mas é nesse pouco que Ele entra com a provisão, realiza o milagre e sacia a fome do seu povo. Assim como Jesus realizou o milagre ali da multiplicação, saciou a fome daquela multidão, Ele também pode intervir na nossa situação que nós vivemos hoje, realizando também um milagre, multiplicando aquilo que precisa ser multiplicado na nossa vida, porque Ele é Deus, veio com uma missão de resgatar o homem, de alimentar o homem, de restaurar o homem. E Jesus olha como pastor, e como pastor, Ele cuida das suas ovelhas. Finalizando nossa reflexão, queria estar colocando aqui na nossa oração a família do Lauro do transporte escolar, ele que faleceu, que o Senhor possa confortar o coração dos familiares aqui de Guarapari. Colocar aqui também na nossa oração final a Ana Carolina da Silva de Diamantina, Minas Gerais. A Gorete Conrado pede oração para Alberto Mendonça e Maria Zita Rocha Mendonça. Colocamos também a vida da Valéria Barbosa da Costa de Vitória, André Guzmão Borges de Vila Velha, o Murilo Moreira de Colatina e o Pedro Paulo da Serra, aqui no Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, nesse momento colocamos aqui em Tuas mãos a vida de todos esses irmãos e irmãs que nós falamos os nomes, aqueles que nós não falamos os nomes, mas que estão no nosso coração, que a Tua destra poderosa possa alcançar todos eles, trazendo toda a santificação, toda a libertação, toda a purificação. É o que nós pedimos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.